A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Então, quem tá curtindo esse friozinho aí, hein? Tá demais, né? Bom só pra tomar chá quente, chocolate quente, sopinha, ficar debaixo do cobertor, porque tá muito frio. E a chuvinha só piora as coisas. Mas vamos ao que interessa. Meu devocional de hoje vai falar sobre uma ameaça, uma palavra lançada por uma mulher que fez com que o homem de Deus entrasse na caverna. Eu estou falando de Jezabel. E o devocional de hoje tem como referência o livro de Reis, 2 Reis 19, que fala sobre Elias. Então, vamos lá. Eu vou começar o devocional. Eu fiz as minhas anotações, porque o que eu li estava muito bom. E eu precisei anotar para vocês, amém? Então, Jezabel disse que mataria Elias em 24 horas. Mas já se passaram quase 3.000 anos. Elias nunca morreu. E você pode confirmar isso abrindo 2 Reis, no capítulo 2 e no versículo 11, que ele foi levado ao céu por uma carruagem de fogo. A última palavra ainda é de Deus. Aleluia. Continua servindo, continua cuidando, continua trabalhando, continua orando, mas sente que a promessa está demorando demais. E aos poucos, o medo começa a parecer mais real do que a fé, não é assim? Foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Em 1 Reis 19, o mesmo profeta que havia visto fogo descer do céu, agora estava escondido numa caverna. Não porque Deus havia falhado, mas porque uma ameaça conseguiu ocupar espaço demais na sua mente. Jezabel lançou a palavra. Elias acreditou que aquilo poderia definir o seu futuro. Mas existe uma verdade poderosa aqui. Sabe qual é? Nem toda voz que anuncia o seu fim recebeu autorização do céu. Vou repetir. Nem toda voz que anuncia o seu fim recebeu autorização do céu. Aleluia. As circunstâncias não decidem quando sua história termina. O inimigo sempre trabalha com prazo curto. E o nosso Deus trabalha com eternidade. Que coisa profunda, né? Aleluia. Elias nunca morreu. Só Deus decide quando acaba. Só Ele decide. Não adianta a pessoa falar que é o teu fim, te ameaçar. Descansa no Senhor, porque só Deus sabe o fim da sua história. Amém? Vamos continuar aqui. Talvez você esteja vivendo debaixo de um prazo que o céu nunca estabeleceu. O casamento não vai durar, o filho não vai mudar, a cura não vai chegar, a promessa morrerá. Já passou tempo demais, agora é tarde. Quem colocou esse relógio sobre você? É uma pergunta. Quem foi? Quem foi que disse que não vai acontecer? Porque Deus certamente não foi. A maior arma de Jezabel não foi a espada, foi o prazo. Ela tentou convencer Elias de que existia uma data marcada para o fim. E o medo sempre faz isso. Ele não precisa te destruir, ele só precisa te convencer de que tudo acabou. Pode ser exatamente assim que você está se sentindo hoje. Você olha para o casamento e nada mudou, olha para o filho e nada mudou, olha para a conta bancária e nada mudou. Você olha para a oração que você faz há anos e nada mudou. Continua a mesma coisa. Não é assim que você pensa? Deus não está me ouvindo, esse casamento não vai dar certo, esse filho nunca vai ter jeito. Mas o Deus que você serve, ele é extraordinário. Então, o que acontece com a nossa mente?
ela começa a trabalhar negativamente por causa das coisas que a gente está pensando. E ela começa a concluir: cheguei tarde, perdi a hora, não vai acontecer. Mas Deus nunca, nunca, nunca trabalha pelo relógio da ansiedade humana. Sara esperou décadas. José esperou anos. Davi foi ungido muito antes de ser coroado. E Lázaro ficou 4 dias no túmulo. E em todos esses casos, parecia ser tarde demais, não é mesmo? Até Deus aparecer. Eita glória! Porque quando Deus entra na história, o atraso do homem se transforma em cenário de milagre. Olha só que coisa linda que Deus faz. Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Esse versículo se encontra no Salmo 121, versículo 4. Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ei, homem de Deus. Ei, mulher de Deus. Aleluia. O que está assustando você hoje não tem autoridade para determinar o seu fim. O diagnóstico não decide, a rejeição não decide, a crise não decide, o medo não decide, o tempo não decide, até porque o tempo pertence ao nosso Deus. Só Deus decide. Aleluia. E se Ele ainda está sustentando você, é porque a sua história ainda não terminou. Respire. Respire. Ore um pouco mais. Se levante mais uma vez. Creia mais uma vez. Porque o mesmo Deus que calou a ameaça de Jezabel continua governando a sua história. E aquilo que parece estar acabando pode ser exatamente o lugar onde Deus está preparando um novo começo para você. Eis que faço uma coisa nova. Lembra? Versículo de Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Deus está preparando algo novo para você. E se essa palavra foi de encontro ao seu coração, no meio de uma espera que parece infinita, confie, continue acreditando. O tempo não acabou. Deus ainda está escrevendo o próximo capítulo da sua história. Você crê? Então continua firme, continua perseverante, continua fazendo as suas orações. Repreende todo pensamento que não é de ti, toda seta que vem contra a sua mente, porque Deus está escrevendo a sua história. E quando acontecer, vai ser algo grande, vai ser algo sobrenatural, extraordinário na sua vida. Tudo há um processo, tudo tem um tempo para nos preparar para receber aquilo que o nosso Deus tem de melhor para nós. E assim eu encerro meu devocional de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem firmes. Amém.